Diretamente aqui do Seven Summit 2023, no estúdio de vidro, ao vivo, aqui no meio desse evento grandioso que a Eduz proporciona aqui para a gente discutir o mercado digital, mas muitos produtores, coprodutores, creators, influencers, tem muito conteúdo sendo gerado aqui no Seven Summit. E a gente traz um pouquinho, uma degustaçãozinha aqui, que são episódios curtos, né? Mas a gente consegue abordar um pouquinho, né, dos conteúdos que estão passando, das pessoas, dos profissionais que estão trazendo muita coisa para a gente discutir aqui no EduzCast, que é um podcast novo da Eduz, mas que tem esse espaço agora para a gente poder bater um papo sobre o mercado. E aqui, os nossos convidados aqui especiais aqui. Conta um pouquinho, Max, o que você faz aí, então, profissionalmente falando? Perfeito. Eu sou presidente do Grupo Empresarial Escala Previsível, arquiteto de ecossistema de produtos, e eu ajudo empresários do digital a escalar com lucro, previsibilidade e liberdade, baseado na construção de um modelo de negócio de ecossistema de produtos. Colocaram mesmo a arquitetura em todas as profissões do mundo digital. Isso, é o seguinte, porque é como se fosse realmente construir uma casa, né? Imagina que eu posso desenhar todo o esqueleto e deixar tudo pronto e amarrado para que esse negócio possa escalar. É exatamente o que eu faço hoje. Que legal. E você, Josi? Eu sou treinadora de mulheres que querem vender através do digital, especialmente através do Instagram. Para mim, chega de romantismo. Dar certo no digital é vender. Esse é o meu negócio, tá? Colocar o teu DNA dentro do conteúdo que você faz, atrair as pessoas certas e converter elas através de um método de vendas. Hoje é isso que eu faço. Só produzir conteúdo sem vender... Tem alguma coisa errada aí. Tá ficando, né? Nessa escala aí de evolução tem alguma coisa que está faltando. Tem uma peça aí que não está fluindo. Essa é minha, esse é a sua função é fazer vender. E mulheres ainda, mulheres. Né? O meu foco são mulheres. São mulheres. Isso. Uhum. E o Maxwell, trabalha já com os dois públicos aí, né? Sim. Eu atendo hoje grandes celebridades do mercado e eu estou nos bastidores organizando, estruturando, fazendo com que esse negócio realmente possa gerar uma previsibilidade e não só isso, né? Fazer com que essas pessoas consigam também aliar a previsibilidade desse negócio a um estilo de vida extraordinário. Porque, infelizmente, o mercado está lotado de players fazendo lançamento atrás de lançamento e muitas das vezes deixando de lado todo o restante da vida, né? E se dedicando só e somente só ao negócio e acaba, infelizmente, num pior caso, aí, tendo um burnout. E, enfim, é a triste realidade do mercado hoje. E quando você associa a construção do teu negócio ao teu estilo de vida e, obviamente, a transformação que você causa nos teus clientes, e a gente vai falar muito sobre transformação, porque evolução, na minha opinião, Regis, está 100% associado à transformação. Quanto maior a transformação que você causa e quanto mais intensa essa transformação, maior o teu poder de escala e maior o teu poder de evolução. Então, esse é um dos escopos que eu atuo hoje. E escalar, assim, é previsível mesmo? Dá para você chegar para um cliente seu e falar para ele, olha, se você fizer assim, você vai chegar no resultado que você espera? Exatamente o que eu respiro hoje, todo santo dia. Porque praticamente um profeta. Não um profeta, é uma fórmula, tá? Sim, é algo matemático, não é uma coisa de, eu sinto que vou escalar, não é um negócio holístico. Escala é uma fórmula, é você tangibilizar 3 elementos, é você conseguir ter clientes... Numericamente você consegue mostrar. Sim, eu consigo estruturar um planejamento dentro de um modelo de negócios baseado em um campo semântico profundo na qual você vai entrar na cabeça da pessoa e tirar as grandes ideias dali, e depois que você estrutura todas essas ideias, você sim tem a fórmula da previsibilidade. Sim, aí é praticamente fazer o bolo. Aí é seguir, né? Porque não adianta de nada eu montar a fórmula, entregar na mão e a pessoa implementar, né? É como o médico, né? Você dá a receita ali, o cara, tudo tá ali para ele melhorar, né? Mas se ele não tomar o remédio, fazer o que tem que fazer, também não adianta. Uma parada muito legal, né, Max, é que quando a gente entra nesses passos, você sempre traz muito isso. Eu acho que é até legal abrir quais são aqui, porque, na minha opinião, esses passos que você sempre coloca em relação à escala, previsibilidade, lucratividade, ele é a base, é princípio de qualquer negócio, né? Se você tiver uma padaria, você vai fazer o negócio virar. Se você tiver uma loja de carro, se você tiver um lançamento, um evento, e principalmente porque você começa sempre falando do campo semântico, Total. né? Campo semântico nada mais é do que como, cara, o seu cliente se comunica, como o seu cliente, quais são as palavras que eles usam, como eles se comunicam, né? Que canais eles utilizam, enfim. Cara, é o cliente.
Perfeito. Evolução, para você evoluir, você precisa entrar no lugar da transformação de fato, que é o que a gente acabou de falar. Total. Então a gente tem que lembrar que, apesar da gente entrar no mercado digital pelo lifestyle, por todas as possibilidades que o digital pode gerar pra gente, no final é quando a gente gera transformação no outro, Perfeito. que a gente começa a evoluir e muda de nível, né? Muda o estágio que a gente está no nosso negócio. Então, quando você fala sobre campo semântico, o que eu entendo é, cara, o cliente é importante. É para ele, é sobre ele. E a partir disso, eu vou estruturar a minha oferta, o meu produto, para fazer sentido trocar valor com esse meu cliente. Isso é animal, cara. Fala um pouco mais disso aí. Então, vamos lá. Definição de campo semântico, né? Mapeamento de campo semântico. O campo semântico são as palavras, as expressões e os termos no qual a sua persona, o seu cliente ideal, se comunica sem interpretações. E aí existem algumas perguntas chaves que precisam ser feitas abertas para que esse cliente possa se expressar. Por exemplo, o produto que nós vendemos ou que qualquer empresário do digital que está aqui vende, ele é feito para ele ou para alguém? Para alguém. Exatamente. Certo? E por que não perguntar, Josi, se eu fosse criar um produto perfeito para você, o que deveria ter nele? Esse produto deveria ter exatamente as minhas necessidades hoje, as minhas dificuldades. Boa. Se você me perguntasse assim, Josi, quais são as tuas dificuldades hoje no teu negócio? Você quer escalar? Me fala um pouquinho hoje, o que mais está pegando para você? Qual é o teu objetivo? Essas duas palavrinhas-chave para mim. Se você me perguntar minha dificuldade, meu objetivo, você vai extrair tudo. Legal, ó. Então ela já está antecipando outras coisas do campo semântico. Ó. Quais são as maiores dores e desejos? Quais são as maiores dificuldades? Se eu fosse criar um produto digital perfeito para você, qual seria? E aí eu vou além. Se essa pessoa quiser entender o porquê que as pessoas estão comprando dela, qual o diferencial dela do mercado, ao invés dela ficar inventando um nome de posicionamento doido para se destacar, ela pode perguntar para a audiência. Como? Você vai perguntar o seguinte, Josi. Por que você comprou de mim? O que te levou a tomar essa decisão? E a partir daí a gente está extraindo o campo semântico, a gente está ouvindo genuinamente as pessoas, porque a partir dessa escuta ativa e dessa atenção verdadeira que você dá para o seu cliente, é que você concebe o nome do produto, que você concebe a estratégia, que você concebe o poder de transformação e aí sim escala. Max, isso é muito básico. É o básico que deveria ser bem feito, que deveria ser dado atenção, que pouquíssimas pessoas implementam. E é aí que quem cresce começa a negligenciar. Aí as pessoas chegam e falam, o mercado está saturado, não está funcionando mais, mas porque negligenciou o básico, negligenciou esse ponto. E aí a coisa começa a parar de funcionar mesmo. No final, tudo volta para o princípio. Exatamente. Isso é um princípio básico que sempre vai funcionar. Essa é a primeira etapa, Exato. tá? Da Isso que previsibilidade. vocês colocaram é ouvir literalmente, né? Sem interpretação, o que o cliente Sem está falando ali. interpretação, Ed. Quer vender? É Fale fato. o que o teu cliente quer ouvir. Exato. Faça É uma fato. pergunta. Ed, Com as palavras dele. exato, sem interpretar, sem botar nomes onde não tem. Se a pessoa fala previsibilidade, legal. Repete previsibilidade, você vai vender. Repete, coloca lá, porque é Repete. isso que falam, é isso que precisam ouvir, né? É, porque a tendência é que a gente, dentro da venda, especialmente quando a gente está vendendo, é que a gente queira falar do nosso produto, da transformação e tudo, principalmente a minha persona hoje, porque ela está iniciando nesse processo de evolução, então ela está apaixonada pelo produto, né? Eu pego muito essa persona. E o que eu ensino hoje às minhas mentoradas? Fala o que o teu cliente quer ouvir. A venda é isso. Essa é a mágica da venda. Quando eu trago as minhas dores, os meus desejos, a minha dificuldade, eu quero que o Max me fale. José, a gente vai fazer isso, repetindo. Porque olha só, qual que é a minha lógica quando eu criei a minha venda em cima da venda sistêmica. E o que é a venda sistêmica para mim? Olha para o teu cliente, caramba. A gente está muito olhando para tudo, como vocês falaram, menos para o princípio, o cliente. Então, quando você pergunta para ele e ele te fala exatamente o que você quer ouvir, você só precisa criar uma oferta envolvente. Eu tenho um acróstico que eu uso, tá? Eu tenho um acróstico que é o meu treinamento, se chama A Ponte. Aborde o cliente positivamente, primeira coisa, para você abrir o coração. Oi, Ed, tudo bem? Isso, aquilo. Fala o nome. Isso é princípio também. Chama pelo nome. Repete o nome do cliente. E mantém a atenção dele ali, né? Olha, Chamando ele pelo nome. Agora tá rolando aqui na plenária, no principal, um player grande do mercado agora, né? Se ele ir ali e falar, Josi, na hora, meu ouvido, opa, é comigo. Você vai parar aqui. Tudo, porque, gente, é princípio, nosso nome. O nome é o que liga, né? É o que liga. E depois você vai fazer uma pergunta aberta.
Pergunta o que o teu cliente quer. A gente está muito ocupado em querer falar do nosso, principalmente a minha persona, tá? Ela quer falar dela, está apaixonada pelo produto. Não, faz a pergunta. Dificuldade ou desejo? A pessoa vai te falar tudo aquilo que ela quer. E aí você vai fazer uma oferta envolvente. Perfeito. E vai para fechamento. Essa é a minha linha de raciocínio hoje. E as mulheres, como que elas chegam em você? Que situação? Você disse que pega no momento que elas estão iniciando no marketing digital, mas como que elas chegam na maioria? Eu fico muito feliz, Regis, que elas estão encantadas pelo mundo digital. É bacana porque eu pego bem o comecinho, tá? Acho que é um pouco diferente do Max, né? A grande maioria acho que eu já está um pouco mais evoluída, né? E elas estão encantadas. E para elas vir nesse evento aqui, hoje, graças a Deus, aí tem várias mentoradas. Para elas é incrível, é algo assim extraordinário que elas gravam. Trouxe a caravana da Josi. Trouxe. Mas isso é o mais legal, porque elas se sentem pertencentes. E esse é o diferencial da Eduz. Eu gosto muito dessa linha da visão sistêmica, então eu percebo, eu admiro muito a Eduz. Hoje estou com vocês justamente por isso. Vocês fazem a gente pertencer a uma comunidade. O acolhimento, né? Isso. E isso faz com que elas fidelizem e fiquem aqui. E sejam fãs da marca da Eduz também, da filosofia, da cultura. Cria uma conexão, elas já se sentem parte, tá? Eu falava com a minha... Com a... Meu Deus, fugiu o nome dela agora. Com a Isa, que nos atende, né? Eu falei, Isa, sabe qual que é a principal vitória das minhas mentoradas hoje? É quando vem assim, produto aprovado. Essa é não é nem a primeira venda, vitória. né? Já é o produto aprovado, é real, eu consigo... Perfeito. Animal. E eu trouxe isso para ela por quê? Porque esse público está entrando, gente. E a gente precisa acolher essas mulheres. Porque elas vão ser amanhã as que vão estar fazendo 100, 200, 1 milhão e tudo mais. Porque elas têm potencial. E a vitória começa aí, no produto aprovado. Fui aprovada, fui vista, fui selecionada para estar dentro desse negócio. Mas e você, como mulher, você começou como no mundo digital? Foi meio que por acaso, porque eu fazia muito stories, foi bem interessante. Eu sempre falo, tem uma headline que eu falo, uma resposta numa caixinha de perguntas me fez fazer R$1 milhão. Olha aí. Sabe por quê? Conta um pouco isso aí. Princípio, ouvir o teu cliente. Eu fazia stories muito bonitinhos na época, 2019, e alguém veio respondendo a minha caixinha de perguntas. Josi, tem algum curso que eu possa fazer? E me indica alguém que eu possa fazer um curso de stories? Na hora eu pensei, eu? Eu mesma? Euzinha? E ali começou, tá, Ed? E dali eu não parei mais, inicialmente era stories. Comecei com ensinando mulheres a fazer stories e depois eu percebi que a estratégia, a venda estava muito mais forte do que só fazer stories bonitinhos, com gifs, coloridinhos e tal, né? E é muito mais além disso. Stories passava a ser só uma ferramenta, né? Isso. E foi dessa forma que eu comecei inicialmente, com tickets aí de R$97, enfim. Depois, aí eu acho que vem com um ponto em comum que a gente estava falando aqui. Porque vocês estão para falar de evolução, de escala. Naquela época eu estava na evolução. Evolução de consciência, de muito mais do que a escala. Tá? Sim. Ganhando consciência do que você estava fazendo, de como você estava fazendo e o que podia fazer para melhorar, né? Total. Autoconhecimento também, assim, vem muito junto com quem está entrando dentro de vocês, tá? Quando a gente fala assim, quando eu escuto o Max e tal, e tantos outros players, a gente vê que o jogo de vocês já hoje tá um jogo assim... Avançado. Isso, é um jogo avançado. Mas eu acho legal falar disso, por quê? Porque o negócio para crescer tem que ter base, correto? Sem base a gente não vai crescer, isso aqui não vai se tornar, né? Não vai continuar. E a base vem com elas, na primeira vitória. E você, Max, conta um pouquinho como começou essa ideia de montar uma empresa nesse segmento específico? Cara, eu fazia ciência da computação, né? Eu estava no 7º semestre, era bolsista da faculdade, ganhava R$300 por mês, morava no bairro de periferia, lá de Fortaleza, um bairro chamado Bom Jardim. No Bom Jardim é mais ou menos assim, ó. Você mora onde? No Bom Jardim, o pessoal. Vixe. Então tem esse efeito lá, porque não é um bairro que tem um bom branding. Só tinha não, bom tem, nome, não é um né? bar com bom branding, assim, trazendo para nossa Pelo menos tinha realidade. Um bom nome ali do bairro. Não, mas tudo que tem bom e jardim, não sei, não. E aí, eu vivi infeliz porque eu não curtia computação, eu tinha entrado por pressão social, enfim. E o meu sonho era me libertar. Eu tinha esse sentimento de liberdade muito forte, sabe? Eu não me via trabalhando para ninguém. Eu não me via sendo professor de faculdade, que era, digamos que era, eu olhava para o professor de faculdade e disse, caramba, esse cara aqui é o sucesso máximo que eu consigo chegar. Mas eu não quero essa realidade dele. E aí foi na época que eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro na internet, né? E aí a história é longa, eu comprei curso, fiz tudo. Cheguei a gravar o meu maior desafio lá no Bom Jardim, eu vou contar para você aqui, era assim, ó. Opa, aqui é o Maxwell Vinícius, é o carro da tapioca saborosa. Aí eu, criador do método,
olha o ovo, chegou o carro do ovo, porque eu morava, não sei se vocês já viram bairro de periferia, né? Eu morava na esquina, então passava o carro do ovo, o carro da tapioca. Mas resumindo a história, eu fiz meu primeiro congresso online de inbound marketing, o primeiro do Brasil, consegui trazer grandes players, mesmo na época não sendo ninguém. E assim, uma coisa é saber que essa água aqui molha. Eu sei que se eu jogar água aqui, molha. Outra coisa é eu pegar o copo de água, abrir e derramar na minha mão. E na hora que eu fiz as primeiras vendas, que eu derramei o copo de água na mão, que eu vi que tráfego pago era o poder, eu decidi me tornar o maior especialista do país em tráfego pago. E eu comecei minha jornada, entrei na Neuária, a primeira agência de lançamentos do Brasil, aí fiz tráfego para Thierry Javier, Vinícius Possebon, Augusto Cury, Kiko Loureiro do Megadeth, entre outras celebridades. Criei minha metodologia de tráfego pago, que é o do zero à escala, e explodi. Aí pronto, já estava com a receita. E cá estou eu. Hoje, a minha empresa ela cresceu tanto que ela explodiu de dentro para fora e virou um grupo de empresas. Então, muitas das pessoas que eram meus colaboradores lá atrás, hoje são meus sócios. E eu tenho muita honra e muita felicidade de falar isso. Orgulho, então foi escalando mesmo. Eu estou há 8 anos, eu tô há 8 anos nesse jogo e assim, não me arrependo de nada de ter largado a faculdade no 7º semestre e ter jogado o chapéu para o outro lado do muro para depois dar um jeito de buscar. Tem muita gente falando isso, né? Que vai deixar a faculdade para o marketing digital. Vocês acham que isso é uma boa? Eu tenho uma filha de 18 anos. Que pergunta é essa, hein? Vou responder com o viés da minha. Você não tem filho ainda, né? Ainda não. Tem só o Observe e a Kiara. Eu fui mãe cedo e eu tenho uma filha de 18 anos. Eu sempre evangelizei a Milena para ser empreendedora e vender. Tanto é que ela já tem negócio desde de novinha. E eu dizia para ela, não faz faculdade, não precisa, vou investir em curso para você, treinamento, coaching, coisas nesse sentido. Recentemente eu dei para trás nesse negócio, tá? Por quê? Pela ambiência, não em si só a ambiência, mas passar no processo, estar com jovens, estar juntos, viver uma realidade, ter contraste. A gente aprende muito por contraste. Então, se ela não vive essa experiência agora, foi isso que eu pensei depois, né? De estar ali com os colegas e todo esse negócio de que tem que entregar na faculdade, amanhã depois pode ser que isso faça falta, porque a grande maioria viveu. Viveu isso, né? E aí, nesse ponto, a Ed me pegou. Tá? Mesmo assim está mudando, porque a função é outra, né? As coisas estão mudando hoje e as sim. pessoas vão poder aprender, vamos dizer assim, uma criança vai poder ter aula de matemática com o Mickey, né? O Mickey vai poder dar aula de matemática para ela. Então, assim, a educação ela vem mudando bastante e o ser humano, ele, não digo que tenha ficado de lado, mas os profissionais que têm o conteúdo ainda não migraram para o marketing digital, de fato. Tem muita gente que ainda tem aquela resistência de entrar. Então, você está colocando, por exemplo, um nicho que são as mulheres, né? As mulheres mesmo, às vezes, têm, no perfeccionismo, medo de entrar, de falar errado, de colocar ali de uma forma, né, que possa comprometer a imagem. Mulher é muito ligada à imagem, mais que homem, né? Mas hoje já está ficando uma coisa mais generalizada. Sim. Isso acontece muito, tá? E elas têm medo, assim, de serem criticadas, Críticas. né? Muito. Insegurança. É muito forte isso, tá? Como você falou, falar alguma coisa errada e tal, e vem muito em cima disso, tá? E é uma aceitação. É quando a gente olha para a visão sistêmica, tá lá no pai e na mãe. A gente tem que dar uma olhadinha lá atrás, na criança interior, fazer um trabalho lá de vendas voltado muitas vezes para isso, tá? Porque ela desbloqueia, porque é uma questão de bloqueio mesmo, que eu não consigo avançar. O empreendedorismo digital realmente está crescendo muito, porque ele coloca realmente uma possibilidade que vai muito além da profissão que ele vai aprender na faculdade. Total. Né? Então, ele pode aprender a profissão, ter ali algumas técnicas, algumas aulas teóricas, mas na hora que ele vai para o empreendedorismo, aí é selva. Né? É o dia a dia ali. Né? As empresas que chegam para você, Max, elas chegam como? Eu perguntei Cara, pra ela. Normalmente tem 2 cenários, tá? Tem o cenário de que isso é um cenário atual, acredito que daqui a algum tempo isso vai mudar um pouco, mas atualmente chega uma empresa que ela vive de uma única estratégia de vendas, às vezes só lançamento, às vezes só perpétuo, às vezes só orgânico. Qual que é o momento normalmente, Max? Porque eu entendo, eu até vou fazer uma palestra daqui a pouco e eu pego esse ponto, porque assim, quando a gente entra no game, a gente normalmente vê um cara na praia com notebook falando assim, cara, olha que legal, é isso, eu trabalho 4 horas na semana, tá show. Engraçado que não dá nem pra trabalhar não na praia. Não dá, brother, a areia o sol não deixa. É complicado, o sol reflete, é complicado, entendeu? E aí você entra, você vai começando a crescer, depois você vai ter que entrar em outro momento, né? Mas o momento que você pega esse cliente, eu percebo que é justamente
numa virada de chave. Isso. Em relação a eu tô nesse game para servir ao meu desejo particular versus estou no game que agora é servir mais ao outro. Perfeito. Aí as fichas dos princípios começam a cair, Total. que é o que a gente falou no início, né? Qual que é esse momento? É quando o cara já faturou X mil? Quando o cara ele tem uma consciência diferente? Quando que é isso? Perfeito. Ó, são 2 pontos, tá? Tem aquela, só terminando de responder o teu ponto, tem aquela pessoa que vende uma única estratégia de vendas e aí ela percebe que essa estratégia começou a parar de funcionar e às vezes ela teve prejuízo com essa estratégia e ela, opa, e agora? O que eu faço que eu não tenho mais nada? E agora? Como é que eu me sustento? Né? E tem aquela pessoa que chegou num teto e ela não consegue sair dali. E ela chega, Marcelo, eu estou fazendo 300 mil por mês e agora? Como é que eu saio de 300 para 1 milhão? E aí, respondendo a sua pergunta, Regis, isso é da evolução do ser humano. Primeiro, você quer sobreviver. E venhamos e convenhamos, sobreviver, todo mundo aqui consegue. Mesmo debaixo de uma ponte, você sobrevive hoje. Depois da sobrevivência, eu venho para o lance de prosperar. Comprar o que eu quero, ir ali, comprar um carro, comprar uma casa. E quando essa pessoa começa a prosperar e o financeiro, ele para de ser a essência, ele já consegue, digamos que, comprar quase tudo que ele gostaria, dá um vazio dentro dessa pessoa e ela começa a se perguntar assim, ó, e agora? Por que eu tô com dinheiro e tô triste? Por que eu tô com dinheiro e tô sentindo um vazio? O que tá além desse financeiro? E aí entra numa linha de propósito. Só que o propósito, ele digamos que ele é muito falado por aí de qualquer jeito. Então essa pessoa olha para o propósito assim, isso aí é coisa de coach, isso aí é coisa do pessoal holístico. Não sei se é por aí que eu quero ir. Só que o vazio continua. E essa pessoa, ela passa a ter uma crise de identidade e se perguntar, realmente o que eu estou fazendo nessa terra? O meu negócio é para quê? E na hora que ela entender que o ser humano ele veio para a Terra para evoluir, para transformar a vida das pessoas e que o negócio dessa pessoa é o mecanismo de transformação, aí ela passa a voltar a ter alegria em trabalhar, voltar a ter motivação, voltar... Então é bem nessa linha, sabe, Regis? Quando a pessoa percebe que o financeiro ele não é mais tão necessário porque ela já comprou quase tudo e agora ela sente aquele vazio. Cara, será que é por isso? Porque assim, eu conheço produtores que já estão aí há anos e anos no mercado, faturando a mesma coisa, tendo os mesmos resultados, do mesmo jeito. É bom ou ruim? Não sei, eu acho que depende do objetivo de cada um. Tem gente que vai achar ruim, tem gente que vai achar bom, mas no meu ponto de vista é ruim porque o cara não está evoluindo, a pessoa não está evoluindo. Se você para de evoluir, o a mundo tendência continua é cair, evoluindo. uma hora você vai cair, né? E aí você fala, caraca, o que eu faço? Aí você volta para sobrevivência, né? Você volta de novo para a base da pirâmide. Mas o que eu percebo? Você não precisa chegar necessariamente nesse estágio de ter os ganhos para você já pensar desse jeito que a gente está falando aqui. Sim. Então, você já pode ser começar do zero, entendendo que é sobre o cliente, é sobre o outro, é sobre buscar um propósito mais prático para começar a validar seu negócio, não aquela coisa tão filosófica, talvez, para você ir mais para sua realidade, mas dá para começar hoje. Eu concordo então, se com a você. pessoa começar assim, talvez a tendência dela de crescimento seja muito maior, né? Ela não seja... Ou de forma mais sustentável. Sustentável, de forma com muito mais sustentável. paz, talvez, né? Eu me encaixo aí, eu acho. Aí, ó, isso é muito Eu legal. me encaixo aí, porque hoje eu tô nessa faixa de uns 300, aí chega essa hora de, o que eu tenho que fazer agora para fazer mais e tal. Mas suprir a questão financeira, de fato, isso acontece. Porém, daí vem... Eu vou falar da mulher, né? A mulher traz essa coisa, sabe, do servir. Eu falo muito dessa palavra também, porque também faz sentido para mim. Então, assim, isso tá ligado com o propósito que você acabou de falar. E eu concordo com o Regis. Se a gente, mulher especialmente, tá? Acredito, que é a grande maioria que ela tem, né? Se você não fala desse negócio, ela nem entra, tá? Por quê? Porque ela vem com essa coisa do servir, já é do poder feminino isso, a gente já tá a serviço. É diferente do homem, né, que é mais ali, tal, tá? Então, eu concordo com o Regis, eu acho que a gente tem que... Isso vem junto também. Cresce talvez, Regis, um pouquinho mais devagar, não sei se eu posso dizer se cresce mais devagar, mas o fato é que cresce com base, como o Ed falou. Não, e eu percebo que, assim, quem tá nesse game mais sustentável, às vezes fica até 1, 2 anos, talvez um pouco mais lento, mas quando estoura, é da noite pro dia. Isso. Mas levou 2 anos, entendeu? Não é da noite pro dia. Só que tem um detalhe que talvez vocês não estejam observando. Eu concordo 100%.
se fosse possível chegar para o Maxwell de 7 anos atrás e falar para ele assim, cara, começa a fazer esse negócio aí, porque você vai ajudar muita gente, você vai transformar muitas vidas, que é o que eu faço hoje, porque, por exemplo, a missão da minha empresa hoje é escalar negócios que verdadeiramente transformam a vida das pessoas, gerando riqueza e liberdade. Eu sei desse propósito, eu acordo todo dia pensando nisso. Mas tem um detalhe, Regis, quando o cara está no nível de sobrevivência indo para a prosperidade, vamos lá, motivos para entrar em ação. A motivação dele, a princípio, é transformar a vida dele. Exato. Porque ele não Ele consegue primeiro. ver transformação Exatamente. nem na Ele vida dele. Tipo assim, aquela pessoa, ela tá numa escassez, que ela assim, meu Deus, eu não consigo Primeiro nem me eu, ajudar, primeiro eu. ajudar a minha Ajudar família, outro. como é que eu vou Exato. ajudar os Eu outros? sou uma farsa daí. Então, eu acredito que existe uma linha aí que essa pessoa, primeiro, ela precisa ter um pouco, sim, de ganância, de fazer acontecer para sair desse âmbito de escassez, ter uma autoconfiança a ponto de ela dizer, legal, agora eu estou preparado para assumir minha responsabilidade no mundo e, a partir disso, construir algo Exato. Sim, resolvido. Sabe o que é legal? Que assim, quando a gente vai pra prática, aí sendo bem pragmático, na prática, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar um negócio? A primeira coisa, a gente falou bem no começo aqui do papo, né? É entender quem é o cliente. Sim. Ou seja, para crescer, quem você precisa entender? O do próximo. Então, eu acho que essa história, ela depende do ângulo, porque se você for pro lado pragmático e prático, é justamente isso que a gente precisa fazer para, inclusive, sair da nossa própria escassez. Exatamente. Servir, né? Servir. Então, Concordo. assim, isso é uma parada muito legal, cara, porque eu concordo totalmente, cara. Quando você tá num lugar de sobrevivência, é boleto, cara. Propósito é boleto, né? Mas tirando a palavra propósito e do lugar mais filosófico, indo pra linha prática, cara, tô servindo, tô ganhando, parte daquilo é um princípio básico. Sim. Então, cara, é muito legal ver que serve a todas as fases, mas de jeitos diferentes, né? É verdade. Exatamente. A gente tá no De assunto jeitos profundo diferentes. aqui. É muito legal isso, cara. Isso é animal. E a gente, se for, a gente vai ficar aqui. Nossa, atravessando é o papo dia pra inteiro, 2, 3 né? horas, Porque né? vocês têm- Dá até dó de terminar o papo, né? Mas é como eu diria, né? Até aproveitando o próprio instinto materno de qualquer que seja, uma mãe no avião caindo, ela tem que colocar a máscara primeiro em quem? Exatamente. Nela. Então, ela quer salvar o filho, ela tem essa consciência, Exatamente. mas ela vai ter que botar a máscara primeiro Sobreviver. nela. Total, né? perfeito. Sobreviveu, aí ela vai salvar o filho, ela vai pegar todo mundo, mas ela tem que estar bem, né? Sim. Esse é o grande ensinamento aqui desse episódio do EdusCast aqui na hora. Quero agradecer Obrigado. imensamente. Se deixasse, eu que agradeço. ficava falando um montão, porque esse assunto acho que interessa para muita gente. né? Depois de tudo isso, eu queria, assim, pra terminar com um insight valioso de cada um, porque eu acredito que agora virou um drive muito grande na cabeça de todo mundo aqui. Sim. Então, começa aí, Regis. Passa um insight valioso. Cara, meu insight tem a ver com esse lance de... A história do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Muitas vezes a gente olha a mesma coisa de ângulos diferentes e serve, cara, a todos. É muito mais sobre o como do que o resultado, às vezes, sabe? Então, como você vai evoluir da sobrevivência para prosperidade muda de pessoa para pessoa, de estágio para estágio, né? Mas no final todo mundo tem princípios básicos que servem a qualquer estágio, né? Servir o cliente, primeiro, é um princípio básico. Tá com a cabeça, se autoconhecer é um princípio básico, né? E isso serve para qualquer estágio da jornada. Você pode faturar 1 milhão por mês ou R$1.000 por mês, ter autoconhecimento, autocontrole, cara, é um princípio básico. Servir ao cliente e trocar valor na proposta de valor é um princípio básico. Então, esse site, para mim, é o que mais fica, cara. Existem princípios básicos que atendem qualquer que seja a fase da jornada. Só que como diferentes, né? Porque os estágios são diferentes. Então, a execução muda. É isso que ficou. Vai lá, Josi. Eu vou complementar com o Regis dizendo assim, para mim o que ficou hoje aqui é o quê? Tá? Ouvindo você falar, ele é meu mentor, tá, gente? Vai se tornar nosso mentor agora, vamos subir a escala dele. Olha só, nós vamos falar de escala de evolução aqui, vamos subir mais uma vez. Fica o quê, tá, Max? O que eu quero daqui para frente, que tem ligação com como que o Regis falou, tá? Mas o que eu quero daqui para frente, quem eu quero daqui para frente, isso para mim hoje fica nessa mesa aqui, ouvindo vocês, players que estão aqui dentro, que consomem, estão dentro da Eduz, do coração do negócio, tá? Para mim é isso, ter clareza do que você quer, Josi, o que você, mulher, quer quando você entra dentro do digital, tá? Massa. E aí, Ed? Olha, para mim aqui fica também dentro desse básico que pessoa jurídica e pessoa física começa com pessoa, né? Então, o básico, assim, qualquer um de nós que tem uma vida aí, a gente vai satisfazer pessoas. Primeiro a gente e depois os outros. Boa. Perfeito, perfeito.
Show de bola. E aí? E você? Você mata, fecha. Queremos o seu insight. Sim, eu acredito que são duas coisas, né? Se você tiver a habilidade de tirar o seu cérebro, colocar em cima da mesa, pegar o cérebro da sua persona, do seu cliente ideal, colocar no lugar do seu e pensar como se fosse o seu cliente durante 1, 2, 3 dias, você transforma o seu negócio. E a segunda coisa, a mensagem final que eu quero deixar aqui é o seguinte: quando o medo de perder for maior do que a vontade de ganhar, você vai travar e você não vai escalar. Então, cuidado com o medo de perder. Animal. Boa, cortes maravilhosos aí. E onde que acha o Max? Onde que acha a Josi? Vamos lá? A Josi você encontra no Instagram com o nome artístico Josi com Col. Com K. Com K. Isso, com K. Com K. Isso mesmo. No Instagram, eu tô bem forte no Instagram, lá presente nos stories. Comecei O perfil por é lá. seu mesmo. Né? Isso, o perfil é meu mesmo. No meu caso, você pode também. Tem o Instagram e tem um site, mas você pode acessar @escalecommax, super difícil, ou escalecommax.com. É isso aí. A gente encerra assim o podcast EduzCast, que é um podcast que pretende escalar com muitos conteúdos parecidos como esse, né? E a gente depois vai falar com o Max aí para ele fazer já uma previsibilidade Pode de deixar. como que a gente vai crescer com esses Como vai aumentar a audiência daqui. desses episódios, né? De como aumentar essa audiência aí e de repente fazer realmente um produto maravilhoso que possa trazer mais e mais conteúdos como o de vocês. É uma honra Tá bom? participar aqui. Obrigado. E a gente espera mais conteúdos aqui do Seven Summit 2023 no próximo episódio. Até lá!